Olá, pessoal. Bem-vindo a mais um podcast da Astec Agrícola. Eu sou Alessandro Faustino, sou sócio fundador da empresa e hoje nós estaremos aqui discutindo um pouco sobre plantas de cobertura, né? Vamos trazer vários assuntos aí ao longo da conversa aqui, onde a gente vai estar aqui entrevistando nosso amigo Felipe Nogueira. Felipe Nogueira é diretor comercial da Sementes Lima, que é uma empresa que tem aqui em Jataí. É uma empresa, acho que é genuinamente jataiense, né? Fundada aqui, enraizada em Jataí. Sementes Lima. O Felipe, ele é agrônomo, formado pela UFJ, né? Começou a sua carreira aí a partir de 2012, né? Na parte agronômica. E pelo que eu entendi dele aqui, a gente conversando, ele começou, se eu não me engano, 2019, 2018, 2019, na Sementes Lima. Então a gente vai estar aqui discutindo um pouco sobre esses assuntos, porque nós temos que trazer sempre ao produtor e trazer a você também que está aqui nos assistindo, as consultorias, os consultores, trazer essas informações que são muito relevantes aos produtores. Felipe, bom dia, né? Obrigado por você estar aqui conversando com a gente, fazendo esse bate-papo, que eu acho que seria muito interessante. E eu queria deixar aqui para você, Felipe, contar um pouco a sua trajetória. Quem que é o Felipe? Da onde que o Felipe é? O Felipe é jataiense, não é? O Felipe já passou por alguma empresa? Realmente, assim, como que o Felipe quis entrar nessa parte agronômica? Por que quis entrar? Por que o Felipe está envolvido nessa parte de mix de cobertura, coberturas braquiárias, crotalárias, esses trem tudo aí. Felipe, conta um pouquinho para nós. Alessandro, muito bom estar aqui, obrigado pelo convite. E conversar um pouco sobre esse assunto hoje é muito pertinente, né? Vamos abordar um pouco sobre isso. E desde que eu formei, a gente tem o seu nome como referência, como consultor aqui em Jataí região. Então eu fico feliz com o convite e essa oportunidade de estar discorrendo um pouco sobre esses assuntos técnicos em relação à planta de cobertura. Tem até um fato interessante, porque eu nasci em Rio Verde, sou rioverdense, só que com 3 anos de idade eu me mudei para Jataí. Então eu cresci, né? Aqui eu ando sem GPS, em Rio Verde eu tenho que colocar GPS para andar. Então assim, eu sou rioverdense, mas a minha raiz mesmo está aqui em Jataí. Né? Cresci e cursei agronomia aqui, por influência do meu pai, dos meus avós, né? Que tem propriedade, hoje está arrendado para a cana, mas eu tive a influência da família para cursar agronomia. Ou seja, você já veio do meio agrícola, então? Vim do meio agrícola. Mas eu fui cursar agronomia até um pouco contrariado, porque eu queria ter feito jornalismo na época. Eu fiz vestibular para jornalismo e não passei. Aí o meu pai falou, não, meu filho, você vai fazer ou agronomia ou direito. Eu queria fazer história, geografia. Não vai fazer agronomia ou direito. Me deu um direcionamento, porque quando a gente é adolescente, o pai tem que pegar no colarinho e falar, não, vou te ajudar, ó, assim é melhor. Se você quiser ir para outro, mas eu vou te dar um norte. Então ele me orientou. Eu comecei a cursar agronomia, eu até não tinha perfil de agrônomo, porque por um tempo eu me afastei da fazenda, né? E durante o curso eu fui me apaixonando, fui me envolvendo na faculdade com os experimentos, né? Eu tinha uma bolsa de iniciação científica, então desde a época da faculdade eu fazia faculdade, eu tinha uma banda de rock. A gente até comentou que o seu filho, o Miguel, toca guitarra. Você falou aí de jornalismo, eu fiquei pensando. Eu imaginava que você iria fazer música, alguma coisa assim, porque você gosta de. Ou seja, é um cantor muito bom, a gente vê. O pessoal acha. Até hoje, na reunião que eu estava aqui antes, o cara falando de você. Aí quando ficou sabendo que você estava aqui. Né? A banda virou um hobby, então, para você. É um hobby, porém a gente leva de uma forma profissional e que até me permite acessos, porque hoje a gente toca em muitas confraternizações de fazendas, de clientes, né? Estamos com um projeto hoje de country, junto com rock, com sertanejo. A gente acaba agradando todos os gostos. Gregos e troianos. Gregos e troianos. Mas enfim, na faculdade, então,
eu fui me apaixonando pelo curso. Tinha outros afazeres, né? Eu sempre ajudei meu pai nos comércios que ele tinha, no hotel, na confecção, até que hoje a gente ainda continuou operando com o hotel. E assim que eu terminei a faculdade, em 2012, eu demorei um tempo até para exercer a profissão, porque eu terminei e fui trabalhar com meu pai nos negócios da família. Estou contando um pouco dessa história só para entender o contexto. E durante a faculdade, teve primeiro ano que eu entrei, em 2008, teve um congresso na faculdade, que era Integração Lavoura Pecuária, 2008. A Embrapa tinha pesquisadores que falavam sobre o benefício. E eu tinha muitos colegas da minha turma assim, que eram agrônomos, né? Muitos hoje que já estão conduzindo os negócios da família. E na época a gente conversava ali com os filhos de produtores, falando sobre integração, às vezes com o agricultor da região. Era um sonho distantíssimo, assim, né? Uhum. O agricultor, se falava de colocar um capim, uma braquiária, falava, não, eu controlei isso aí a vida inteira. Isso aí nunca vai entrar com soja. Não tem, não, mas tem benefício, assim, tem esse benefício. Não funciona. Isso é coisa de teoria. Esses professores que ficam na faculdade, criando experimento, nunca vai usar na prática. Em 2008, tinha esse contexto. Então, em 2012, eu me formei, comecei a trabalhar nos negócios da família, e 5 anos depois que eu estava ajudando meu pai, a gente teve uma das empresas que teve uma dificuldade financeira muito grande de mercado. A gente tinha um cliente que tinha um market share de 80% do negócio, e um ano para o outro ele não continuou mais com a gente. E o hotel a gente tinha financiado a ampliação. A gente se viu numa situação financeira difícil. Então, naquele momento, eu falei assim, olha, pai, eu vou ter que arranjar um serviço fora, porque nas empresas eu não consigo tirar o sustento da casa. Vou ter que arranjar um serviço fora. E naquela época, eu tive a primeira oportunidade em outra empresa de sementes forrageiras, que não era a Lima, mas eu tive a oportunidade em 2017. No momento que eu adentrei aquela empresa, era venda de braquiária, de pânico, para pastagem. E até na entrevista de emprego, tinha poucos agrônomos que tinham ido para entrevista, porque a pastagem era algo assim marginal, né? Quem formava em agricultura queria trabalhar com semente de milho, semente de soja, defensivo. A pastagem sempre foi algo assim, não, é para pecuária. Não era muito ligado no meio agrícola. Né? Era um subproduto, algo que era voltado mais para pecuária. Aí, naquele momento, pelo histórico familiar, da família trabalhar com pecuária, né, eu ter crescido ali com meu avô ali na fazenda, mexendo com gado, eu falei, não, um pouco ali, pelo menos eu tenho experiência, né? Pelo menos eu vou conseguir conversar com o pecuarista, vender uma semente. Então, eu entrei em 2017 nesse mercado de sementes forrageiras, que tinha ainda pouco adepto na agricultura. E, Alessandro, o que aconteceu? De lá para cá, começaram muitos trabalhos se consolidar em relação aos benefícios. A gente começou a ter grandes grupos agrícolas implementarem um consórcio de braquiária com milho pelos benefícios. A gente começou a ter novas áreas de expansão agrícola com a produção de braquiária, de palhada. Então, assim, de 2017, que eu comecei nesse ramo, 2018, o mercado teve uma crescente. Então, hoje eu estou na Lima, que é uma empresa de Jataí consolidada, exporta para mais de 14 países, teve um crescimento relativamente alto nos últimos anos, porém, ela acompanhou também essa crescente do mercado, que abraçou, principalmente o mercado agrícola, o uso da braquiária e de outras plantas de cobertura dentro do contexto de planejamento da propriedade. Entendi. Então a Lima abraçou isso e você junto aí estão crescendo cresceu nesse boom que teve quando a agricultura realmente assumiu a parte das forrageiras, vamos falar assim, na agricultura.
E principalmente porque a agricultura é um mercado assim que o produtor é muito exigente. O agricultor, ele é exigente quanto à qualidade, tanto de germinação, quanto de limpeza em relação a plantas daninhas. Uhum. Porque o Interessante. mercado forrageiro de pecuário, dentro do mercado nacional, ele tem baixa exigência em qualidade, porque o pecuarista tem aquela noção seguinte: eu vou comprar uma semente, vou colocar 20, 30 quilos por hectare, é uma semente de baixa qualidade, que ele compra barato e joga muitos quilos, que às vezes o custo dele fica maior por E hectare. nesses quilos que ele está jogando, muitas vezes vem terra, vem planta semente daninha, esse trem todo. Agora o agricultor é o seguinte: pode nascer uma plantinha diferente na roça dele, mas ele enxerga assim, lá, aquela planta ali eu não tenho no meu talhão. Isso aí mesmo. Ô, Felipe, eu queria que você discorresse um pouco para nós então. Você já contou aqui a sua história, como que você entrou na Sementes Lima. Você começou lá com certeza como vendedor nas sementes. E hoje você está na posição de diretor comercial. Que muitas pessoas acham que é fácil chegar, né? Eu já vou entrar como diretor comercial. E não é. Tudo tem uma bagagem, né? Tem uma experiência ao longo dos anos aí. Você está desde 2017? 2018, né? Nós estamos falando aí praticamente 8 anos aí de experiência, né? Conta para nós um pouco qual a importância das coberturas para o produtor. Por que o produtor deve fazer uma cobertura, aonde ele deve fazer, como que ele deve fazer e qual o benefício que ele vai ter? Alessandro, muito pertinente a sua pergunta. Hoje, cada propriedade, a gente considera que é importante, tanto da parte do consultor, que é a sua função dentro dos produtores que você assiste, quanto da parte nossa, como produtor de sementes forrageiras, entender de que forma que é possível posicionar uma planta forrageira para o benefício daquela área, daquele talhão, daquela propriedade rural. Então, não tem muito uma receita de bolo. A gente tem que diagnosticar e posicionar, porque muitas plantas de cobertura agregam em benefícios, tanto de produtividade, quanto minimizando riscos climáticos. Porque com o solo mais coberto, a gente minimiza a evapotranspiração, a gente mantém aquela água no solo por mais tempo. E tem se falado muito, né? Super El Niño, vai faltar chuva. Então, o que o produtor pode fazer em relação a isso? Né? Se ele não tiver um pivô, ele tem que ficar um pouquinho preocupado. É estocar essa água por mais tempo no solo. Como que ele vai estocar essa água por mais tempo? É com cobertura. Então essa aí seria a importância. Uma das importâncias é a retenção de umidade retenção do de solo. Umidade. Ok. Que Pela retenção eu tenho uma soja ou um milho melhor, né? Mas vamos colocar aí assim, até nutrido melhor. Porque sem água eu não tenho nutrição também. Eu digo que isso é o benefício assim, mais visível para o produtor. Quando pega um veranico e tem uma área com cobertura, com palhado e uma área sem. Isso, a olho nu, ele enxerga muito facilmente. Nossa, olha o tanto que a soja está mais vistosa, ela sofreu menos o veranico. Esse é o benefício mais visível. E tem os benefícios secundários. Tem plantas que ciclam nutrientes do solo pela profundidade de raiz. Na braquiária, principalmente o potássio, ela chega a 3, 4, 5 metros de profundidade. Aquele potássio que ele lixiviou, as raízes conseguem buscar e ciclar e trazer de volta para a superfície. Renova aquele potássio que não está mais no potencial de raiz da soja, ele busca aquele potássio e cicla. E uma coisa interessante das gramíneas é porque nessa ciclagem do potássio, eu não preciso esperar decompor a palhada. Ela secou, ela já começa a liberar o potássio. Então isso é muito bom. Enquanto os outros nutrientes eu preciso degradar, virar matéria orgânica para me ter os nutrientes já expressando, né? Enquanto o potássio não, o potássio secou, começou a chover, ele já começa a liberar. É muito interessante. Isso aí para o produtor tem que entender que essa parte de vamos colocar regeneração, vamos colocar, né? Pegar um nutriente lá no profundidade, trazer ele para cima, ou seja, eu estou trazendo aquilo que eu estava teoricamente perdendo, né? Eu não estou perdendo. E a importância da braquiária,
dessas plantas de cobertura, braquiária, bilheto, nós estamos falando aqui também, né? Tem várias, a parte das gramíneas, né? Ela tem esse potencial muito bom. Então, é isso mesmo, Alessandro. E a gente consegue até separar, por exemplo, dois cenários. Um talhão ou uma fazenda que o solo é mais misto e uma fazenda que o solo é mais argiloso. Uhum. Eu até comento que o benefício das plantas de cobertura às vezes vai alterar um pouco em relação ao tipo de solo. Acredito que por causa da umidade. Por causa da umidade. Né? Então, um solo que ele é um solo mais misto, ter uma cobertura de palhada é quase que obrigatório porque a retenção de umidade desse solo é pequena. Então, o risco de cultivar uma soja em uma área como essa, o risco de um veranico causar uma perda de produtividade é maior. Talvez numa área argilosa não sinta tanto, porque a argila tem esse potencial de segurar melhor a umidade. Só que, quais são os outros benefícios que às vezes a gente não consegue enxergar a olho nu, mas que a planta de cobertura faz? Um deles é auxiliar na descompactação, que é um serviço muito importante, tanto da consultoria diagnosticar, mas muitos talhões assim que a produtividade está aquém do desejado, quando a gente avalia o quanto de megapascal tem de compactação, isso até em área arenosa. A área arenosa tem um conceito que a gente acreditava que não, a área arenosa não compacta. Compacta, né? Muito mais do que uma área. Muito mais? Como você tem avaliado isso? A gente tem observado assim, as áreas vermelhas, a compactação tem sido melhor do que as mistas. Né? A gente tem observado isso, por causa da formação do solo. Né? Então, se você observar a Bahia mesmo, você pode ver que o pessoal da Bahia trabalha mais descompactando solo lá, a cada 4, 5 anos, do que nós aqui nas terras vermelhas. Não quer dizer que as terras vermelhas não compactam, só que as terras vermelhas, elas seguram mais raízes, a degradação é menor. Então a gente tem observado isso. Tem observado isso a campo, em áreas que a gente tem de cliente que planta na areia e planta em terra vermelha. Você observa que as mistas têm compactado mais do que as vermelhas. E a gente vem fazendo trabalhos aí, tipo assim, qual braquiária que é ideal, né? Porque a gente tem que saber qual que é a ideal. Então a gente vê assim, pô, se eu tenho um solo descompactado, eu vou com um tipo de braquiária, para não compactar mais. Se eu tenho um solo compactado, eu tenho que ir com outro tipo de braquiária. Então o que a gente tem observado é isso aí, que realmente as terras mistas, nós temos observado uma queda de produtividade por compactação maior do que as terras vermelhas a campo. E temos feito penetrômetro em várias áreas aqui. É claro, não vou falar sobre cascalho. Cascalho compacta mais ainda. É interessante. Você vai lá, mete um gradão no cascalho, fica bonito, a soja produz mais, mas no ano seguinte já vira uma pedra de novo o local. Que interessante. E é uma quebra de paradigma, né? Sim, a gente tem observado isso a campo, levando os produtores, fazendo os trabalhos no campo. Mas, Felipe, eu queria que você falasse um pouco aí sobre a terra da compactação, porque muitas pessoas acham que, eu tenho uma braquiária rosense, eu vou fazer lá, ela vai descompactar. Por que eu estou falando isso? Porque realmente, no início, a gente tinha na cabeça o seguinte, todas as braquiárias ajudam em descompactação, por causa do volume de raiz. Mas isso a gente começou a observar em áreas que a gente abria, áreas com silt maior, a compactação é maior ainda. Tá? Quanto maior o silt, mais compacta. Então, o que a gente começou a observar? Que nessas áreas, eu ia lá, abria a área, belezinha, plantava braquiária, mas com o tempo, eu plantava muita rosiense. Com o tempo, a gente começava a observar as raízes dela parando mais aqui. Então, nós começamos a fazer o quê? Ir lá fazer trincheira de 1 metro. Cara, as raízes estavam aqui, no máximo 30 centímetros. Elas estavam aqui. Para baixo, você via algumas raízes. Então, fala para nós um pouco assim, não é simplesmente vou lá plantar uma braquiária para ajudar a descompactar. Fala para nós assim, o que seria o manejo ideal? Esse ponto de vista é muito importante, Alessandro, porque cada planta de cobertura, até dentro de um mesmo gênero, dentro do gênero braquiária, a gente tem a rosense com benefício e tem outras braquiárias, Piatã, Marandu, Decumbens, que têm benefícios diferentes da rosiensis, né?
principalmente em relação ao potencial de enraizamento, diâmetro de enraizamento, volume de raiz. Então, a rosinense, ela é a mais aquém em relação a esse potencial de enraizamento. Porque ela dá mais palha, seria isso? Mais massa verde? Assim, ela Assim, mais massa verde em menos tempo. ela cresce rápido em parte aérea, mais do que as outras braquiárias, só que ela investe menos em raiz. Menos em raiz. E uma raiz mais fina. Uma raiz mais fina. Então, quando o produtor ele tem um objetivo que ele é alto, que a descompactação está no nível assim que ele precisa de uma planta de cobertura para auxiliar de uma forma mais eficiente, é importante que ele estude outras braquiárias que não a rosiense. Entendi. A rosiense ela é muito boa para manutenção. Não, a minha área ela não tem compactação, eu preciso manter aquilo que eu falei, eu vou conseguir descer mais raízes, e eu descendo as raízes, formando essas raízes numa área que não é compactada, a probabilidade de compactar seria muito baixa. Muito baixa. Quer dizer, eu acho que não tem, né? Se eu quiser manter um sistema com bastante raiz, eu não vou ter problema de compactação. Provavelmente não. A gente tem produtores aqui em Jataí, grupos grandes, que trabalham com consórcios há 12, 15 anos, começaram há muito tempo e até hoje mantém com a rosiense. Então ela consegue, ao longo do tempo, todo ano você colocando raiz, dessecando, colocando raiz, dessecando. Chegando ela raiz vai agregando a 2, 3 metros, igual você falou aí. macroporos, microporos, e mantém essa área sem aquela precisão de um revolvimento mecânico, um subsolador. É claro que cada situação precisa ter um diagnóstico para tomada de decisão. A gente precisa, dependendo do nível de megapascal, entrar também com uma intervenção mecânica ou só uma braquiária com potencial de raiz melhor já resolve. Depende de quão compactado está o solo para essa tomada de decisão. Eu vi alguns trabalhos, Felipe, com aquela braquiária Charaes, mostrando a qualidade de descompactação com ela. Então, se eu tenho um solo compactado e o cara fala, não quero fazer químico, partiria para o químico não, desculpa, não quero fazer físico, né? Partiria por uma braquiária dessa, uma Piatã, uma Decumbens, uma Brisanta, Marandu, ou manteria mesmo a Charaes? A Charaes, vamos colocar aqui, de um nível de dificuldade de manejo, se a gente for contar aí de 1 a 10, a Charaes está em 10. Então, assim, ela é mais difícil de manejar. Ah, entendi. Então não é simplesmente vou lá plantar ela, não. Porque aí, se o produtor perder a mão no manejo, por ela ser mais difícil, não ter uma plantabilidade boa, a dessecação não ficar tão boa, ele pode perder até mais em produtividade porque ele não conseguiu manejar esses requisitos de uma planta mais difícil de manejo. Então, dentro de um contexto assim, de etapa, o que a gente considera? O produtor entra com a rosinense, é a porta de entrada, tá manejando 100%, cara, a rosinense está lindo, dessequei, plantei, ficou 100% a rosinense. Começa a colocar 20, 30% da área com decumbens, que a dificuldade da decumbens, ela não é tão difícil quanto a Charaes, uma Piatã de manejo, e ela já é muito melhor que a rosinense. Então, depois da rosinense, a gente orienta a começar com decumbens. E também não é mudar 100%, começa com 10, 20, 30%. Manejou 100% a decumbens. É porque a decumbens também, ela tem um pouquinho mais de dificuldade em matar ela do que a rosiense. Já é um pouco mais difícil. Então, assim, por isso você está falando a ideia. Porque a gente está acostumado a chegar lá, faz uma aplicação de glifosato, top, ficou legal, só que eu já plantei a decumbens. Realmente é diferente. Na época até foi o Matheus que me deu o Matheus da Sementes Lima. O Matheus é um dos proprietários, né, da Sementes Lima. Ele que falou para mim, Alessandro, não erra, porque se você errar na primeira aplicação, aí depois ela vai ser difícil. Então ele me deu todo o suporte e realmente, enquanto eu estava fazendo aqui com a quantidade de glifosato, na decumbens era outra quantidade. Então assim, o produtor tem que tomar cuidado com isso. Por isso que ele não pode chegar lá e falar assim, vou sair tudo da rosiense e vou para a decumbens. Só que a da rosiense também, mesmo assim, ainda ela dá mais massa do que a decumbens, massa foliar, né?
É similar. É similar? É similar. Massa foliar é similar. Agora, e depois da decumbens? Vamos para um piatã, para uma charaíz? Aí é um nível acima de A dificuldade. piatã, eu sou fã dela. É. Ela dá uma agressividade maior em raízes. Uhum. Eu já plantei ela em áreas, ela é diferenciada. Só que, igual você falou, cada uma tem um manejo. Cada um tem um manejo. E a charaíz, que também é chamada de MG5, ela é a braquiária que mais compacta. Então, assim, se o produtor realmente quiser uma braquiária que faça o efeito de um subsolador ou próximo de uma intervenção mecânica, a charaíz é a melhor opção. Somente observar isso de colocar, às vezes, numa área menor por questão de manejo. Quando você fala manejo, seria o quê? Ela é mais difícil para nascer? Ela é mais difícil para matar? Ela cresce mais lento? Ela, vamos dizer assim, eu tenho que plantar ela mais cedo por causa que se der um veranico ela vai sentir mais no início? Essa dificuldade, me explica um pouco o que seria esse manejo. A dificuldade é de dessecação, então precisa-se entrar com doses mais altas no momento correto. Tem que ser bem posicionada a dessecação e obrigatoriamente ela precisa ser manejada ou com rolo faca ou com rolo vaca, mas tem que cortar. Então, as vacas lá. Tem que cortar para dessecar ela no rebrote, porque a eficiência da dessecação no rebrote é melhor. No caso da charaés. Já a decumbens, a brisanta não, desculpa. A rosizensis é mais ela vai embora. E qual que é um outro ponto? A charaís tem muita lignina. A folha da charaís, ela é até muito dura. A gente pega a folha assim, é muito mais dura do que uma folha de rosizensis, de decumbens. Então, por ela ter mais lignina, ser uma folha mais dura, disco de corte, pressão de plantio, tudo tem que ter uma tensão maior. Tudo tem que ter uma tensão maior. E quando a gente coloca uma planta assim, que ela traz mais benefício, só que ela precisa dessa atenção maior, a gente tenta manter a rosizensis para soltar o plantio da soja. Sempre que for soltar o plantio da soja na propriedade, é bom iniciar o plantio na rosizensis, se tiver outros capins, né? Então, inicia na rosizensis, que vai rodar bem, e depois você tem mais tempo para manejar. A rosizensis, realmente, a degradação da palhada dela para você plantar é mais rápido do que a brisanta. Isso a gente observou. Do que a brisanta, nós plantamos a marandu uma vez. A marandu, na realidade, eu tive que dessecar ela. Para mim ter qualidade mesmo, eu dessequei com 90 dias antes de plantar a soja. Aí eu consegui ter uma qualidade boa. Porque são os trabalhos que eu vou fazendo. Já a rosizensis, você desseca ela com 15 dias, você está plantando. E a outra, a decumbens, já nós tivemos que dessecar. Na época eu lembro muito bem, o Matheus falou assim, cara, 40 dias, Alessandro, você não erra. E de fato é verdade. Você não erra dessecando uns 40 dias antes de plantar a soja. Então realmente tem que tomar esses cuidados mesmo. E no caso a charaés é um pouquinho mais ainda agressiva. É um pouco mais agressiva. E faz sentido. Ela é mais difícil de matar. Então ela tem mais raiz, tem mais. Sim. Por isso que ela é mais difícil de morrer. Então o benefício que ela traz para o solo a mais é o que torna ela uma planta mais difícil de morrer. Entendi. O volume de raiz, diâmetro de raiz. Interessante. Isso é uma coisa muito importante. Então, assim, o produtor tem que entender qual é a dor dele. Ele tem que falar assim, essa aqui é o meu problema. Meu problema é compactação? Vou trabalhar isso. Não, essas áreas aqui eu preciso trabalhar mais palhada, ter uma área mista, preciso fazer uma camada de proteção no solo. E sem contar que na área mista, quando você faz uma gramínea, aquele potássio que a área mista lixivia muito mais rápido do que a vermelha, eu consigo pegar ele de volta. Então, é isso que o produtor tem que entender. Ele tem que entender o que ele realmente quer dentro da fazenda. Qual a dor dele que ele quer lá. E a gente falando aí das braquiárias, nós falamos aí de a importância. Hoje, qual que é a dificuldade que você vê como um diretor da empresa lá, que chega até você todo momento? Qual que é a dificuldade de falar assim, cara, nós precisamos implementar mais e mais esse sistema para mostrar para o produtor?
Uma das dificuldades, assim, principalmente, é quando a gente tem janelas mais apertadas para estabelecer essa cobertura. No Cada caso do safra cara que fala safra, safrinha, o cara faz safra, safrinha. faz safra e safrinha. Mas tem anos, assim, que o planejamento sai um pouco do controle, né? Aquela soja que ela para plantar no começo, a chuva demora, Que é o nosso planta, caso é agora, o nosso né? caso esse ano, planta um Esse pouco ano. mais tarde. Dentro de planejamentos, tem passado para essas áreas que não tem produção de milho safrinha, que é soja e depois uma cobertura, procurar sojas com ciclo mais longo para você ter menos risco, né? Uhum. Só que com a soja de ciclo mais longo, aí a janela vai ficando cada vez mais apertada para estabelecer essa cobertura. Que é o caso nosso das áreas que a gente fala, as regiões aí de Serranópolis, né, quando a gente pega as partes mais mistas, Uhum, vai para o Itarumã, uhum, Aporé, que na nossa região aqui, uhum, né, pega um pedaço de Carpônia, onde não se planta safrinha. uhum, Nas regiões que não planta safrinha. Essas áreas, o cara, ele obrigatoriamente ele tem que plantar uma soja um pouco mais tardia, obrigatoriamente. porque não dá para ele plantar uma precoce. Nós estamos falando Uhum, de uma região que tem um índice pluviométrico menor, uhum, não é tão menor, mas é menor, que nessas regiões nós 15 dias de sol uhum, destrói a soja. é, Enquanto aqui na região de Terra Vermelha, 15 dias de sol, tudo bonito. uhum, Esse ano nós tivemos áreas com 20, 25 dias. Que é. Aí fala, mas deu uma chuvinha de 5 milímetros. 5 milímetros de nada numa área que está com 20 dias, é, não resolve nada. Às vezes faz até piorar, não sei se você já observou isso em uhum, lavouras, que quando a gente está aqui com 20 dias de sol muito forte, dá uma chuvinha de 5 milímetros, a soja faz é queimar todas as bordas dela. uhum. Né? Então, assim, a, pensando nessas áreas marginais, nós temos esse problema dessa dificuldade por causa também da janela. Mas existe alguma outra dificuldade? Porque hoje, nas áreas vermelhas, a gente está já fazendo o tipo estilo Santa Fé, né? Plantando no meio do milho. A Uhum. gente já está conseguindo fazer isso, eu falo porque eu tenho cliente que está fazendo isso. E nessas outras áreas, tirando essa parte da época, tem mais alguma dificuldade que tem se encontrado para implementar, tentar mostrar essa tecnologia para o produtor? A dificuldade que a gente enxerga é na escolha do método, né? Se vai ficar Entendi. tarde, então qual que é o método mais eficiente? Qual que é a braquiária mais Qual que é a eficiente? braquiária mais eficiente? Em alguns casos, a gente utiliza até um mix junto com milheto, uma braquiária com milheto, para ela sair um pouco mais rápido o milheto e depois a braquiária, para cobrir o solo mais rápido. Então, tem várias E estratégias. nesse caso que você falou assim, plantando um pouco mais tarde, para o milheto sair mais, não há uma competição entre elas. Consegue se estabelecer muito bem, dentro de uma proporção de milheto para braquiária até 2:1. Né? A competição é maior quando coloca-se muito milheto e pouco braquiária. Aí abafa muito a Ah, braquiária. entendi. Então, se eu vou jogar lá 5 quilos de braquiária, 10 quilos de 10 kg milheto. de milheto. Então é uma receitinha que funciona muito bem. Aí eu quero mais espalhada, coloca 1:1, 7,5 kg com 7,5 kg. Aí melhora a palhada da E ontem nós braquiária. estava tendo uma discussão com um pesquisador, o Henrique, lá do CPA, de Rio Verde, e eu comentando sobre isso, né? Que o que a gente observou? O pessoal fala assim: ah, eu vou plantar braquiária nas minhas áreas, né? E eu vou acabar deixando ela rala, né? Se eu deixar ela rala, eu tenho um aumento também de nematóides. Ah, mas a braquiária, ela não aumenta tanto o nematóide igual muitas pessoas falam. Ela só aumenta se você tiver incidência de luz, né? A gente estava falando sobre essas competições de plantas, né? E o período em que o pessoal deixa a braquiária rala ou a braquiária fechada. E um dos benefícios que a gente observou é o seguinte, cara, uma braquiária bem fechada, eu tenho um microclima para a produção de micro-organismos. Né? Uhum. Então, seria um dos benefícios e a gente tentar levar isso para o produtor, para ele não ficar barrando tanto. Ah, não vai dar tempo esse ano. Ah, eu não estou pensando em fazer. Por que eu não quero fazer? Ah, eu não quero fazer porque vai ficar caro. Mas o que a gente tem buscado mostrar para o produtor é que o caro se torna barato também, Felipe. É uma das ideias que a gente está mostrando que o produtor não precisa se preocupar com nematóides, pratilencos em áreas que a gente faça
uma boa cobertura de braquiária? Vocês têm observado isso também a campo, nas áreas de vocês? Então, nas áreas de produção, especificamente das sementes lima, que são áreas mais mistas, de 8 a 10, 12% de argila, a gente tem soja em cima de todas as culturas, em cima de todas as braquiárias. E a gente não tem problema com pratilencos. Então, aquele conceito que é o nematóide hoje, que a braquiária é tida como uma vilã, né? Uhum. Vou colocar a braquiária, vai aumentar o pratilencos. A gente tem área de soja em cima de braquiária há muitos anos. Há muitos anos. Há 20 anos, e a gente não tem problema com pratilencos. Então, esse conceito, hoje, a gente entende que o benefício dela é muito maior do que a questão dela ser hospedeira. Porque Então, quando eu aumento matéria orgânica, eu melhoro a qualidade. Pode até ter o pratilencos lá numa quantidade maior. Nós observamos isso. Não significa que foi a braquiária que aumentou. Nós observamos assim. Pode até ter ele numa quantidade maior lá. Só que lá está tão bem estruturado que os nematóides eles estão convivendo lá, mas não está tendo ataque nas plantas. E outra coisa que a gente viu também, que eu achei muito importante, a gente falando do nematóide aqui, é a importância do tratar a semente com biológico. O Henrique bateu muito fechado em cima disso. Ele falou assim, cara, trate as plantas de cobertura com biológicos. Porque assim, você comentou do mix, nós temos a opção dos mix. Eu tenho muito nematóide, vamos para uma crotalária, certo? Mas e se eu tenho um solo misto com muito nematóide? Eu vou só para a crotalária? Não tem como. Não tem como. Eu tenho que fazer o mix. Eu tenho que pôr a crotalária mais a braquiária. Eu tenho uma área compactada. Vamos jogar um pouquinho de nabo também, né? Vocês têm feito trabalhos assim nessas áreas, Felipe, que você tem assim alguns resultados, você possa falar para nós dessa mistura, assim, ao invés do cara falar, vou fazer só braquiária e numa terra mista aí de 20%, 15% de argila, ele está trazendo um mix junto, está tendo um resultado bom? Alessandro, a crotalária hoje é uma das plantas principais para a gente trazer para o sistema soja e milho. Principais. Sempre que possível é interessante a gente posicionar. Em talhões que se observam a queda de produtividade. E a crotalária junto com a braquiária, a gente comenta assim que teve muito uma onda de mix, né? 5 plantas, 6 plantas, 7 plantas, aí uma compete, outra floresce primeiro. Sim, é difícil eu já fiz esse trabalho, não é fácil manejar. Não é fácil. Tem sim seus benefícios, mas o que a gente entende hoje é que poucas plantas, e principalmente a braquiária e a crotalária juntas, elas resolvem praticamente 95% dos problemas do cerrado, do cenário nosso de cerrado. O que a gente pode posicionar em relação assim, então qual braquiária que eu vou pôr? É um rosense, é um piatã? Vai depender se está compactado o solo, vai depender se eu preciso mais de cobertura mais palhada e vai depender também de se a área tem nematóides ou não, né? Qual crotalária pôr? Qual crotalária? Isso. Expectabilis. A Júncia, aquela outra, se o nome Breviflora. Breviflora. Então, a gente pode, às vezes, focar nessas duas plantas, que a gente vai ter uma gramínea, vai ter uma leguminosa, vão ter benefícios que vão se complementar, que é muito importante. Agora, além da crotalária, tanto se o produtor vai fazer o mix ou se ele usa só a braquiária solteira, hoje está muito claro no meio científico que a gente tem trabalhos já há 3, 4 anos que a gente vem batendo nessa tecla de tratar a braquiária com biológico. Por quê? Em experimentação já se observou que principalmente bacilos junto com a planta de cobertura tem uma eficiência altíssima no controle do pratilencos. E a pergunta, trato só a braquiária ou trato a crotalária junto? Pode tratar a crotalária. Eu tirei essa dúvida num congresso que foi lá em Paragominas, que eu fui. E você foi longe, hein? Foi longe. Mas tem uma turma que já tá aí lá, né? Tem. Joãozinho, Plínio, foram pra lá. Estão com a consultoria lá.
muito renomada na região, e fizeram um evento muito bom lá, com bons palestrantes. E naquele evento foi apresentado um trabalho desenvolvido pela professora Cláudia, de Maringá, que ela é uma nematologista. Cláudia Godoy. Cláudia Godoy, né? Ela tem muitos trabalhos bons nessa área de nematologia. E um dos questionamentos que a gente conseguiu responder teve um slide que a apresentação era uma crotalária sem o tratamento e uma crotalária com o tratamento. Interessante. Era para tirar essa dúvida. E se observou que uma crotalária, quando tratada, potencializou o controle dela com nematóides. Então, assim, até a crotalária é importante que a gente coloque biológico junto. E dentro do âmbito nosso técnico, agronômico, de posicionamento, a gente tem que entender tudo isso como um sistema. Porque eu tenho alguns questionamentos de produtor, o seguinte, eu coloquei lá na soja, então não vou pôr na braquiária, mas assim, você tem que pôr um pouquinho na soja, tem que pôr um pouquinho na braquiária, faz um milho com o consórcio, coloca um pouquinho no milho, um pouquinho na braquiária. É um sistema. Você tem que estar alimentando o sistema de... Então, Felipe, eu até conversei uma vez com um pesquisador dessa parte de mix, né? E ele falou uma coisa para mim, ele falou assim, se o produtor conseguisse manter um sistema de mix, pelo menos um ano sim, um ano não, na fazenda dele, né, ou no meio do milho, ou tira o milho, faz o mix, ele pararia de usar biológicos para controle de nematóide. Não assim, de uma hora para outra. Uhum. Por quê? Porque ele falou assim, que ele ia criar tantas raízes, tanta diversidade, um microclima tão favorável que os próprios os micro-organismos iam começar a crescer demais na área. Uhum. Só que assim, a gente vê uma dificuldade. Às vezes você fala para o produtor assim, eu já deixei área sem plantar milho e plantei crotalária ou plantei mix, você vê assim que produz muito mais soja no ano seguinte, produz muito mais milho. Só que o produtor muitas vezes faz a conta daquele milho que ele deixou de colher naquele ano. Eu vejo isso como uma dificuldade. Eu, Alessandro, na minha consultoria, eu vejo isso como uma dificuldade. Porque eu sei que o produtor precisa do grão, porque o sistema dele não funciona sem o grão. Eu até falo para o pessoal, ninguém planta lavoura porque só para alimentar o mundo. Você planta porque você tem que manter o sistema. Nós plantamos lavoura para ganhar dinheiro. Se eu ganho dinheiro, eu tenho dinheiro para me plantar o ano que vem de novo. Se for para plantar só para fazer graça, ninguém planta. Né? Então, assim, uma das dificuldades que eu vejo, Felipe, é isso aí. Tipo assim, eu precisava montar mais um sistema mais agressivo, né? E a janela curta, né, entre um milho safrinha ou uma área que eu plantei uma soja mais tardia, vamos falar do baixo, que a gente trabalha na região de Piranhas, Bom Jardim ali, eu consigo plantar soja normalmente em novembro, porque chove lá, chove mais tarde. Ah, mas você planta em outubro? Tem algumas, dá aquelas chuvas localizadas que alguém consegue plantar em outubro, mas a maioria não é. E eu vou de novembro até dezembro plantando soja. E normalmente lá em março corta a chuva. Você entendeu? Então, essa é uma das dificuldades que a gente tem lá. Então, a gente consegue fazer palhada? Consigo. Aquela soja que eu plantei em fevereiro. Até o final de fevereiro eu consigo. A partir de fevereiro eu já começo a ter essa dificuldade de fazer uma palhada. Né? E aí a gente tem que fazer o quê? Tentar jogar no meio da soja braquiária. Né? É uma possibilidade para aproveitar as últimas chuvas ali ainda para ela conseguir se estabelecer. E tem áreas esse ano que a gente entendeu que é importante o seguinte: arriscar com essa subsemeadura, trazer essa distribuição da braquiária ali com a soja começando a lourar 30 dias antes da colheita, né? 30, 40 dias. Porém, assim que colher essa soja, essas áreas precisam ser avaliadas. Por quê? Olha, ficou bom, ficou 50%. Normalmente a subsemeadura é difícil acertar. Né? Eu comento assim que é um terço fica bom, 2/3 ruim, e esse bom é mais ou menos. Aí, é mais complicado, porque vai depender. Nós já tivemos caso de aplicar sobre semeadura de avião e o vento tirar a braquiária. Você entendeu? Nós já tivemos caso de aplicar nos Ikeda, o Ikeda travar.
Então, é assim, não é fácil. Não é fácil realmente essa aplicação de fazer sobre semeadura. E também não deixando de pôr o biológico junto nessa aplicação. Exatamente. Hoje, assim, um planejamento que a gente considera até interessante para o nosso cenário aqui do Sudeste goiano, a gente tem trazido o plantio da braquiária com a plantadeira, a gente tem adaptado as plantadeiras de soja com disco correto, regulagem, porque aproveita melhor essa umidade do final. Então, o plantio na linha, aquela soja que colhe ali, vamos colocar até final de março, comecinho de abril, plantando na linha, a gente não perde. Não perde. Ela germina, pode ter uma chuva. Ela germina, estabelece e fica pequena. Para o crescimento, assim. Mas consegue estabelecer a braquiária. Ah, mas eu vou colher uma soja depois do dia 10 de abril. Que aí eu considero uma data, assim, que o risco de você colher a soja e plantar na linha, de não ter chuva, é alto. Então, às vezes, essa soja, depois do dia 10 de abril, a gente antecipa para o comecinho de março e joga. Sim. Que aí a gente tem 40 dias ali, ou todo o mês de março, de chuvas. Sim. E essa área que a gente antecipa sobre a semeadura, dependendo do resultado, se não ficou muito bom, a gente ainda tem a possibilidade de plantar na linha, sem perder o que já nasceu. É igual você pegar uma arma, você colocar 2 balas, você tem 2 tiros, né? Ó, eu tenho um tiro aqui antes, mas não deu bom, eu tenho outro tiro para dar. Então, entendi. Você apostar nos 2 manejos, é claro, tem um custo maior, o produtor pode gastar 2 vezes, mas o custo dele não ter a cobertura, o prejuízo é muito maior. Muito. Então, eu vi agora, eu tava num evento agora, semana agora, a gente viu, o pessoal fez os bloquinhos, né? Foi semana passada, aquele evento da Grower, fez os bloquinhos com palhada, sem palhada, você vê a diferença. É gritante a diferença, onde tem palhada, onde não tem, né? Então, assim, tem que ter a cobertura, porque o prejuízo é maior. Nesse caso de sob semeadura, se eu estou vendo que eu vou pegar uma fase maior de seca, tem a braquiária certa, eu preciso colocar uma que enraiza mais ou aqui cresce mais palhada, mais massa verde? Hoje tem até uma opção, Alessandro, que em alguns momentos a gente posiciona, que é um blend de braquiária. Entendi. Então, por exemplo, assim, a gente precisa de uma braquiária melhor de enraizamento, melhor de palhada, uma decumbis, um piatã. Então, ao invés de a gente colocar 100% essa braquiária, a gente coloca 50% rusiense com 50% piatã. 50% rusiense com 50% decumbis. Por quê? Eu vou melhorar o benefício do que seria só a braquiária. Primeira vantagem. Segunda, o custo meu vai ficar intermediário. Porque, em geral, o rusiense tem um preço menor do quilo e essas outras braquiárias têm um preço maior, que acaba sendo um entrave, né? A gente posiciona para o produtor, não, mas ficou muito caro, eu não vou fazer. Às vezes um blend, um mix entre braquiárias, entra dentro de um custo por hectare aceitável. E eu consigo manejar bem ela lá, porque assim, se eu vou ter uma seca maior, eu vou ter a piatã que vai estar crescendo raiz. Se ela dá uma esticadinha na chuva, eu tenho a rosense para estar fazendo uma massa maior durante o período. Legal mesmo. Então, é um ponto legal mesmo. O Felipe, voltando um pouquinho nos mix, vocês têm feito muito trabalho de mix no meio de milho? No milho, o que a gente tem feito? É um pouco mais difícil estabelecer um mix no milho por conta do controle de plantas daninhas. Isso. Né? Então, o manejo com a braquiária já está, de certa forma, até bem consolidado. Está consolidado. Crotalária também. E dentre as braquiárias, a gente conseguiu implementar um manejo que é muito interessante com a braquiária decumbens e com a utilização do Dual Gold dentro dessas áreas. Interessante. Que é um pré-emergente bom e a decumbens tem tolerância. Então, ela não chega a ser resistente, ela tem uma tolerância. Ela tem uma tolerância. Pode acontecer de dar uma falhinha ou outra. Pode acontecer. Tem uma certa forma para se posicionar.
Porque Sim. tem, Porque é técnico, né? muito Nós estamos técnico. falando de um pré-emergente graminicida, que pega, Uhum. ele pega algumas folhas largas também, mas ele é específico para folha estreita. Então, assim, a gente encontrou aí essa tolerância na decumbens, ela hoje é uma ferramenta que tem auxiliado áreas que tem muita pressão de planta daninha de folha estreita no consórcio com milho, a gente entrar com a decumbens com essa possibilidade dual, bem posicionado. Qual que é outro ponto que a decumbens trouxe uma vantagem? Áreas com pressão do Sudão, do sorgo alepense, falso maçambará, a gente consegue entrar com a dose mais alta de nicosulfuron na decumbens. E o nicosulfuron controla bem essa planta daninha que tem aumentado nas áreas de milho. Entendi. Então já é outra... Ou seja, ela tem uma tolerância maior ao nicosulfuron, permitindo eu aumentar a dose. Permitindo aumentar a dose. E para controlar o falso maçambará, o Sudão, a gente tem que entrar ali com 70%, 75% da dose cheia para controlar. Então, é uma outra possibilidade. Então, uma coisa boa, coisa legal, assim, que eu não tinha esse conhecimento em relação à dose do nicosulfuron em relação à decumbens. Mas isso, Alessandro, a gente também descobriu ao acaso, você sabia? Vou te contar essa história. Um produtor que trabalha muito com decumbens, na região de Montevideo, ele utilizou a decumbens no consórcio, 100% da área, em virtude do enraizamento, da palhada, fez lá o manejo com a decumbens. E teve muita pressão do falso maçambará da alepense. Então ele me chamou na área, falou, Felipe, vem cá para a gente avaliar, porque eu vou ter que matar a braquiária, porque do jeito que está essa pressão aqui, eu não sei o que eu vou fazer, dá um pulo aqui. Quando eu fui naquela área, eu vi a braquiária com 2, 3, algumas com 4 perfil pequena. E ele me perguntou que dose que eu consigo entrar de nicosulfuron. Eu falei para ele assim, olha, a gente tem observado, quando a gente vai travar a braquiária, um produto granulado, 10, 12 gramas, 13. Sim, sim. Aí ele falou para mim assim, não, mas eu vou ter que entrar com mais, que senão eu não controlo o falso maçambará, o Sudão. Aí eu falei, não, mas mais uns 20, né, 18. Ele falou, não, se eu não entrar com 30, eu não controlo. Porque 30 vai dar equivalente a 600 ml, se eu não me engano. Acho que vai dar isso aí. Aí eu comentei com ele assim, eu falei assim, olha, infelizmente, eu acho que a braquiária vai pro pau, não vai sobreviver. E naquela tomada de decisão dele, ele precisou priorizar, né, a limpeza da área para o milho. Então ele entrou com aquela dose maior, visando realmente, às vezes, controlar a braquiária, mas efetivamente controlar o alepense, o falso maçambará. E por felicidade nossa, um mês depois ele mandou uma foto. Felipe do céu, olha o tanto que essa braquiária tá bonita, parece até que eu adubei ela com o nicosulfuron. Ela sentiu, mas depois ela voltou. Então foi uma descoberta ao acaso. Legal, interessante. Descoberta ao acaso. E hoje tem trabalhos, até no evento da Grower, o Túlio começou a estudar essa tolerância da decumbens e a gente tem observado que em experimentação agrícola, ela tem uma certa tolerância, Então, até para manejos de pé de galinha, a gente conseguiu encontrar uma tolerância da decumbens com a utilização do diuron com MSMA. A gente consegue áreas com o pé de galinha, a gente não está tendo controle efetivo, área que a gente entra com essas doses do MSMA com o diuron e consegue estabelecer a decumbens. Ela consegue ter tolerância a esses herbicidas, principalmente o diuron. Então, olha o tanto de possibilidades que a gente tem. Ou seja, vocês estão buscando estão trazendo essas informações aí o tempo todo buscando, mas ainda falta mais informação. Falta mais informação para a braquiária. Falta mais. E a gente encontra essas opções de manejo e a gente busca essa informação porque a gente precisa agregar para o produtor. Não é só vender uma braquiária, não é só você chegar para lá, não, compra isso aqui tá barato. Então, volta de novo àquele ponto inicial. Qual é a sua dor? Qual é a sua dor? É o diagnóstico. A gente é técnico, beleza. Eu comento com os consultores, toda a equipe comercial da Lima, falo com todo mundo. Você chega no médico, você senta lá na sala do médico lá.
que ele vai ele vai chegar lá e já vai te dar um remédio? Não. Ele pergunta. Ele pergunta. O que você Ó, tem? o que você tem? O que você tá sentindo? Mas como é que foi? Tem quanto tempo que você tá com esse sintoma? Ele vai juntando, vai juntando, vai juntando. Depois de todas as informações que ele vai te falar que remédio que você vai usar. Nós, como técnicos, precisamos, juntamente com o produtor, perguntar, entender qual que é o problema, diagnosticar, para conseguir chegar num posicionamento correto. É um negócio muito interessante, né? Porque o cara tem que, como você falou, tem que entender qual que é o problema dele. Eu só estou com muito problema nós observamos áreas sem palhada, e áreas de cliente que a gente abriu e não deu tempo de fazer a palhada e ele teve que plantar soja. Septória, moendo as primeiras folhas. Né? Se eu tenho uma braquiária, não acontece nada. É algo assim, claro, tem áreas que não dá tempo de fazer. O cara abriu a área e ele tem que plantar aquele ano e não deu tempo não choveu o suficiente para fazer uma palhada. Tem área que a gente consegue fazer um milhetinho. O milheto ainda fica desse tamanho aqui, ainda consegue plantar a soja ainda por cima do milheto, mas uma grande parte das áreas de abertura não consegue fazer se plantar no mesmo ano. Eu, Alessandro, sempre recomendo para os clientes o seguinte: quer fazer um negócio bom? Abra a área bem aberta, faça um perfil de solo top, planta uma braquiária e o ano que vem vai plantar soja. É lindo, né? É o cenário perfeito. O cenário perfeito. É o que muitas pessoas fazem na região da Bahia, porque eu fui lá, vi isso lá. Muitas pessoas fazem. Mas acaba que na hora o produtor faz os custos, fala assim, eu prefiro plantar soja porque se der bem. Vou contar um caso aqui que aconteceu de uma área de um cliente que nós fizemos esse trabalho. Né? Ele plantou a soja, abriu a área bonitinho, metade da área ele plantou braquiária, a outra metade nós plantamos soja. Ele colheu 32 sacos, área mista. 10%, 15%, aquela areia meia branca. Ele colheu 32 sacos. E a outra área ficou a braquiária lá. Quando a braquiária cresceu muito, ele tinha jogado um pouco de capim-sudão no meio. E aí foi crescendo muito, eu pedi para ele colocar o gado, porque ele tem gado na fazenda. Aí ele colocou o gado naquela área. Então ele teve a braquiária, o gado baixou a braquiária, belezinha. Quando deu o tempo, nós tiramos o gado, deixou voltar a braquiária de novo, dessecamos a área para o próximo ano, e no próximo ano nós plantamos de novo. Ele colheu 50 sacos onde ele tinha plantado sem braquiária, no segundo ano, e ele colheu 65 sacos na área que tinha braquiária. Aí eu fui fazer essa conta para ele, mostrar, ó, tá vendo? Você colheu 50 para 65, nós já ganhamos 15 sacos aqui, já pagou a braquiária do ano passado, já pagou tudo aquilo que nós colhemos, sem contar que você pôs o gado, e até agora, nessa área, você não está tendo lucro. Então, assim, ele mesmo hoje, ele é um produtor que, assim, ele está abrindo as áreas dele, aí tem alguns pedacinhos das áreas dele que dá para abrir, né? Ele faz isso agora. Ele vai lá, planta a braquiária, deixa de um ano para o outro, e aí no outro ano ele planta soja. Porque realmente ele viu que a viabilidade. Tem muitos produtores que ainda insistem, falam, não dá, eu preciso plantar. Eu concordo que ele precisa plantar porque ele precisa fazer rodar o sistema. Mas quando você tem uma área perigosa, que é o caso de terras mistas, ou cascalho, eu arriscaria deixar de um ano para o outro. A longo prazo, a receita é melhor, né? A longo prazo. Eu já fiz trabalhos também, Felipe, da gente plantar 3 anos seguidos braquiária, tira soja, braquiária, tira soja, braquiária, tira soja, braquiária, e aí você vai lá, o tanto de palhada que tem, e é engraçado que você olha as camadas. Você você vai lá, abre aquela capa assim de braquiária que vai ter, por causa dos 3 anos de braquiária, soja, braquiária, soja, braquiária. Você abre lá aquela capa e você enxerga as camadas, as cores da braquiária, ou seja, uma braquiária já mais escura, que foi aquela primeira plantada, que já está decompondo, uma braquiária cinza e uma braquiária mais amarronzada, seca em cima. Então, assim, aí eu fico imaginando, cara, eu sei que o primeiro ano aquela braquiária não vai me dar o resultado que eu precisava, até da parte de nutrição que eu precisava, mas aquela primeira braquiária está me dando resultado agora, no terceiro ano. Imagina se eu for mantendo esse sistema.
Eu vou mantendo esse tempo. Eu estou falando em áreas que não dá planta safrinha. Uhum. As áreas que dá planta safrinha, o que a gente está tentando fazer, Felipe? Que eu mostro para os produtores, e com certeza você já deve ter alguns trabalhos também na Sementes Lima. Problema de macrofomínia. Problema de macrofomínia. Essa região nossa aqui tem demais. Quando eu faço milho com braquiária, eu produzo mais na soja, por mais que às vezes fala assim, não, o milho com braquiária não tira produtividade. Eu concordo que não tira, mas não é fácil manejar para ele não tirar. Uhum. Não é fácil. A gente maneja o limite, o máximo pode, mas sempre tem uma arinha que escapa. Uhum. O ano passado choveu demais. Choveu tanto que a braquiária atingiu a espiga do milho. Perde produtividade. Uhum. Mas perde muito? Não. Não, nós observamos lado a lado, não. Só que a compensação na soja é muito maior. Muito maior, nem compara. Então, assim, aquelas áreas que eu tinha manchas enormes de macrofomínia, sumiu no ano seguinte. Por quê? Porque eu tenho braquiária lá. Então, assim, essa é uma das vantagens que eu sempre falo para os clientes nossos. Qual que está sendo o pior? Volta de novo. Qual é a sua dor? Nesse talhão, o nosso problema era macrofomínia. Macrofomínia e pratilencos. O que eu fiz? Braquiária mais crotalária. No meio do milho. Qual crotalária? Expectáveis. Não dá para plantar o ocroleuca. A área que eu não fiz safrinha, aí eu fui de ocroleuca. Custo, né? O ocroleuca acaba tendo um custo mais barato e eu especificamente precisava aquele problema que é pratilencos. Então, assim, a gente tem feito esses trabalhos mostrando que realmente a planta de cobertura, a braquiária, se fazer bem feito, você está ganhando muito mais dinheiro do que imagina. Exatamente. Não é? Rapaz, a conversa é boa. Se brincar, já passou 1 hora e lá vai cacetada aí. Né? Felipe, eu queria que você fizesse suas considerações finais aí. Se tiver mais alguma coisa que você queira colocar, falar um pouco aí sobre mais alguma coisa que nós deixamos passar aqui. Porque a gente vai conversando, é gostoso conversar os assuntos assim, né? E eu queria que você deixasse aí as considerações finais aí para nós. Eu queria agradecer a oportunidade, o convite, né, por estar aqui nesse bate-papo. Acho que é muito importante, né? Tanto do âmbito técnico para a gente discutir essas possibilidades, quanto para a gente se encontrar, né? Conversar um pouquinho, né, de outras coisas, que é corrida, né? Essa vida nossa de campo, e domingo a domingo. E hoje é feriado. Hoje é feriado. E nós estamos aqui. Eu acho que é importante ter um pouquinho desses momentos assim, fora da correria mesmo do dia a dia, né? E mandar um abraço para todos que estão assistindo, um abraço para a turma da Sementes Lima, todos que estão aí agarrados na colheita. A gente está em época de colheita, né? Estamos no feriado, mas hoje estamos rodando com a colheita, a indústria. Mandar um abraço para todos. A agricultura não para, né? A agricultura não para e estamos aí em busca de produção, de qualidade, em busca de atender todos os produtores da melhor maneira possível, com a melhor semente em âmbito de germinação, qualidade de exportação, livre de plantas daninhas. Então a gente sempre tem a nossa premissa em qualidade. Então a gente agradece todos que confiam no nosso trabalho. Estamos de portas abertas, né? A nossa UBS, a nossa indústria, toda a propriedade rural, a gente recebe visitas, a gente leva os produtores lá para mostrar os campos de produção, toda a nossa parte fabril. Então a gente tem transparência porque a gente não esconde nada, a gente faz tudo de forma correta, então por isso que a gente tem essa abertura. Ô, Felipe, você falou um negócio interessante aí, só cortando você um pouquinho. Eu fiz uma visita lá uma vez lá, até o Matheus que conduziu a visita junto com nós, e mostrando assim a preocupação das sementes nocivas. Cada lote vai tirando as amostras, já mandando para lá na mesma hora, lá já analisando, ver se tem semente, se tiver vão passar de novo na pré-limpeza, não pode ter, se nasceu matinho. Um dia que eu fui na fazenda, mas o Matheus, achei muito interessante. Porque, claro, vocês conhecem. Eu chegar lá, para mim tudo é braquiária. Para mim tudo é braquiária. E assim, uma equipe catando tipos de plantas diferentes do meio para não contaminar lá no campo de produção.
assim, eu vejo assim, a qualidade que vocês hoje trabalham é muito difícil de ver isso em outras empresas, né? Não estou puxando saco aqui, não. Eu estou querendo dizer uma realidade que eu visitei, Uhum. eu acompanho, tem uns clientes que é clientes de vocês, né? Então, assim, eu fico olhando assim, realmente, a preocupação que vocês têm lá na Sementes Lima com sementes nociva é muito grande. E uma limpeza, uma semente com uma limpeza extraordinária mesmo. E é principalmente porque também somos produtores, também a empresa é produtora, foi constituída por produtores, e Sim. entende a dor do produtor de comprar uma semente e vir com praga. Né? Antes do Matheus, do senhor Lima, produzir sementes, toda a família, Rafael, sementes forrageiras, eles tinham uma propriedade no Mato Grosso que começou a fazer a integração com o sobre-semeadora, e naquele momento eles ainda nem imaginavam que iriam trabalhar com sementes forrageiras. Uhum. Aí o Matheus até comenta, ele comprou uma semente na época de uma empresa que era idônea, tinha um nome forte na região, e veio Rusizienses misturado com Mombaça. Cara, o Matheus dessecou aquela área, Rusiziense morreu, ficou aos pés de Mombaça, e falou assim, meu Deus, que cagada que esse pessoal fez comigo. Então você imagina, por ele ser produtor, ele entende a dor do produtor. Então a preocupação nossa com essa qualidade, com essa limpeza, porque a gente entende o quão difícil é para o produtor receber uma semente sem qualidade, que isso pode ocasionar no campo dele. E... Vocês estão um negócio interessante. Uma vez a gente comprou um milheto do produtor, e, e nós começamos a observar muito pontinho preto. O cliente me mandou a foto, e observando esse pontinho preto, eu falei, eu vou aí para ver. Chegou lá, eu vi que era semente de corda de viola, né? Até então, você olhando assim, os pontinhos aqui e outro ali, não parecia muita coisa. Mas aí a gente foi fazer a contagem. Eu peguei 1 quilo de semente de milheto, pesei 1 quilo de semente de milheto. Aquele 1 quilo nós tiramos 20 sementes, 20 não é muito, 20 sementes de de corda de viola. Se olhar, não é muito. Não, 1 quilo. Agora você pega 10 quilos, 20 quilos que a gente estava jogando, 20, 15 a 20 quilos. Se eu pegar 20 sementes por quilo, quantas sementes eu estou jogando daquela praga por hectare? Não parece muito. Mas você pega uma semente de corda de viola a cada 10 metros quadrados. O estrago que faz. Nós fizemos essa conta. Então, realmente, eu bato muito fechado em cima de qualidade. Por isso que eu convidei vocês para vir a gente bater um papo aqui, porque realmente eu conheço a qualidade das sementes que vocês têm. Então, assim, eu falo muito para o produtor, não pensar somente no que vai plantar, mas da onde está vindo a semente que você vai plantar. Essa conta, Alessandro, eu vou te contar outra forma de fazer essa conta que é muito interessante. Crotalária. O Ministério da Agricultura tem uma lei, né, que está no livro da RASC, a regra de análise de sementes, e tem uns limites de sementes nocivas, de daninhas. Então, dentro de uma crotalária, por exemplo, qual que é a regra do Ministério da Agricultura? Dentro da análise de determinação de outras sementes, é permitido para aquele lote ele ser considerado como sementes, até 30 sementes de nocivas na análise de dosne. E a análise de dosne crotalária é feito mais ou menos com 150, 180 gramas, se eu não me engano. Beleza, então vamos lá. O Ministério permite... Até 30 sementes. Até 30 sementes. Então vamos supor, até 30 cordas de viola e 180 gramas. Não, vamos fazer a conta agora. Então o produtor vai jogar 15 quilos. 15 quilos. Então vamos pegar aqui, ó. Acho que eu estou sem o celular, mas pega a calculadora aí. Pode fazer. Vamos fazer aqui, ó. O produtor vai jogar 15 quilos, 15 mil gramas. Eu vou dividir por 180 gramas, que é a porção do dosme. 180. Então deu 83 de porção. Vezes 30. Vezes 30. Nessa conta aqui, ó, o Ministério está permitindo o produtor jogar 2.500 sementes por hectare de corda de viola. Esse produto é o que é vendido e está dentro da lei.
A gente lá na Semente Slim, a gente nem segue isso, porque você imagina eu entregar um crotalário no produtor com 2.500 sementes de corda-viola. Dentro da lei eu tô certo, mas eu tô certo como? Isso aqui é um estrago gigantesco. Então, o nível de qualidade que a gente tem não é nem o que está no Ministério. É altíssimo nível de qualidade. Por quê? A gente entende que tem que zerar ou tem que ser um mínimo assim, possível. Porque o prejuízo para o produtor é muito maior. Complicado, hein? Então, é uma das grandes dificuldades. Eu encontrei com uma consultora lá no evento de São Paulo. Ela conversou comigo lá e ela comentou que começou a indicar crotalária para os produtores, pelos benefícios, mas chegou um ponto assim, Felipe, eu estou tendo que parar de recomendar. Parar, porque está chegando muita praga, está vindo praga, corda-viola, fedegoso. Então, assim, eu estou indicando algo que é bom, só que isso está influenciando o meu posicionamento técnico, essa contaminação. Aí eu fiz essa conta, expliquei para ela, tomar cuidado com isso, analisar, a gente tem laboratórios bons. O barato que sai caro. É. Vamos falar bem assim, não é só semente de forrageiras, nós temos também semente de milho, semente de soja, que tem problema. Não estou falando que vem com plantas nocivas, não. Eu estou falando que vem com problemas, né? Eu tenho sementes de soja que chega para nós com 90% de vigor e tem semente que chega com 62, 58. Então, assim, é a qualidade. É bater fechado em cima da qualidade. O produtor tem que insistir em qualidade. Aí o cara quer comprar uma semente mais barata de uma forrageira e acaba vindo outras coisas, né? E pode vir até sementes de pragas resistentes, pé de galinha resistente, aquele amargoso resistente, caruru resistente, que nós estamos tendo um problema já em Jataí, em áreas de Jataí, crescendo absurdamente a quantidade de caruru, saindo de bordadura, atingindo talhões e hoje já atingindo áreas grandes, né? Então, assim, o andropólogo está sendo o pior de todos, né? O andropólogo realmente, até agora ninguém trouxe nada para falar, é isso aqui que controla ele, a não ser a enxada. O enxadão e você ir lá arrancar com ele, arrancar com raiz e tudo lá. Então, assim, realmente as pessoas têm que escolher empresas de qualidade para trazer para dentro da sua propriedade. Não, é isso daí. É isso aí. Pessoal, aqui nós terminamos aqui o nosso bate-papo, né? Bate-papo muito legal. Pena que assim a gente não dá para falar muita coisa, mas aqui a gente escorreu e com certeza tirou muita dúvida sua, igual eu falei da respeito do Nicosulfuron, nem eu sabia dessa ideia do Nicosulfuron para decumbens, né? Então, assim, esses bate-papo nossos que nós vamos estar sempre fazendo aqui, que traz para você conhecimento e para nós também. Então, eu quero agradecer vocês aí por estar aí nos assistindo e agradecer você, Felipe. Muito obrigado mesmo por você ter disponibilizado sempre um feriado, né? Um feriado. Felipe, vem aqui para nós fazer esse bate-papo, trocar ideia, discutir sobre o que é o melhor para os clientes. Então, eu quero te deixar aqui o nosso muito obrigado por você estar aqui nesse momento. Valeu, obrigado, Alessandro. Valeu, Théo. Turma, muito obrigado, valeu e até uma próxima.